Olá, gente. Meu nome é Amanda Carolina. Esse é meu canal. A gente vai falar aqui sobre vícios, vamos falar sobre Deus, vamos falar sobre superação, perseverança, sobre tudo isso que envolve, né? A vida após o vício. É, Hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história. Eu comecei com as drogas, eu tinha 16 anos. Comecei primeiro com álcool, e sempre queria alguma coisa mais forte. Aí depois eu fui pra maconha, aprendi a fumar também o cigarro, que era algo que momentaneamente me acalmava. Depois eu, muito curiosa, quis ir experimentar cocaína, e aí eu comecei a usar, e foi tudo muito rápido, sabe? Foi tudo muito intenso. E nisso minha vida era noitada, farra. Isso foi dos meus 16 até que foi só vida boa mesmo, entre aspas, né? Isso foi dos meus 16 até meus 19 anos que eu comecei a ver as consequências. E eu não conseguia mais amanhecer na rua, eu sempre me dava aquela depressão muito profunda. E eu abusava muito de medicamentos também, calmantes, andava grogue pela rua. Só que eu via que aquilo não era pra mim, porque eu cresci na igreja com minha avó sempre me levando desde criança. E não era isso que eu tinha aprendido, né? Pelo contrário. Mas eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor, mas o Senhor não permitiu que eu continuasse. É só um breve, assim, relato. Também o que eu prefiro falar aqui sobre como eu venci, como eu saí. Chegou num momento que eu não estava aguentando mais, que eu fui para outra determinada cidade e lá não tinha cocaína que a gente cheirava aqui na minha cidade, então lá eu comecei a usar, eu falo a gente porque foi eu e uma amiga minha, aí a gente começou a usar o crack, só que a gente derretia ele, né? Lá a gente aprendeu a derreter o crack, misturava com ácido bórico e cheirava. E pra mim foi o fim do fundo do poço. Eu sabia que eu estava no fundo do poço, mas eu não tinha força, eu tinha vontade, já vinha uns anos já pedindo a Deus, sabe? Que eu não aguentava mais aquela vida, mas eu não tinha forças para sair. Então, lá eu acabei fazendo umas bobagens e fiquei com medo de ser morta, né? Era o que me aguardava, na verdade, eu sabia. Acabei voltando para minha cidade, eu cheguei aqui muito viciada e durante uma noite fui usar a cocaína daqui e chegou no fim, acabou e eu queria mais, eram as 3 horas da manhã, não tinha mais nada, não tinha bebida, não tinha nada. Então eu fiquei desesperada, comecei a clamar a Deus, bati meu joelho no chão, falei: Deus, ou o Senhor me mata, tira minha vida, ou o Senhor dá um recurso para mim, porque pelo amor eu já tentei ir, o Senhor tentou me levar pelo amor, mas dessa vez vai ter que ser pela dor, e eu sei, mas eu preciso sair. Foi quando eu fiquei doente, descobri que eu tava com um tumor, que a princípio pensei que era uma gravidez, né? Não sei se vocês já ouviram falar em gravidez molar. Estava fazendo planos, tudo, até que eu tava sentindo dores muito fortes, eu tive sangramentos, fui descobrir era o tumor. E durante esse processo, a retirada né? Fez uma curetagem e tal, e eu com muito medo de dar maligno, né? E nisso eu fui aumentando a minha intimidade com Deus. Mas foi assim, eu e Deus ali no secreto. E eu comecei a frequentar uma determinada igreja e fui me aproximando mais de Deus, fui buscando, porque eu sempre gostei muito de conhecer a Deus, orar, louvar, e eu fui voltando nesses hábitos. Enfim, fiquei 1 ano firme, tive uma recaída, depois de 1 ano e alguns meses, 3 meses mais ou menos. Nisso eu conheci o meu marido que eu estou hoje. A gente não é casado ainda, por enquanto.
mas a gente se conheceu. Tô com ele ainda há 7 anos, né? Pra vocês terem uma ideia. Graças a Deus. E nesse tempo que eu tô com ele, eu tive mais umas 2 recaídas, uma com a maconha. E nessas 2 recaídas o motivo foi o abuso de medicamento. Mas durante esses 7 anos eu comecei a fazer acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Descobri que eu sou borderline por conta de abusos que eu sofri na infância, que eu achei que não tinha me trazido prejuízos para minha mente e causou, porque a gente às vezes passa por aquele trauma, pensa, nossa, passei, acabou, mas dentro da mente da gente muda algo, quimicamente falando, biologicamente falando, transformou algo na minha mente e eu não sabia. Então, o borderline, para quem não conhece, é um transtorno, né? É psicológico, psiquiátrico, e as pessoas que têm esse transtorno são muito impulsivas, agem muito pela emoção, muito pela impulsividade, não pensam antes de fazer as coisas. Então, eu fiz muita bobagem na minha vida e eu me culpava muito por isso. Agora que eu tô, assim, graças a Deus, hoje em dia, eu compreendi. Porque eu não tinha maturidade, não tive acompanhamento, não tinha o entendimento que eu tenho hoje para saber separar as coisas, para saber esperar, falar, não, calma, isso vai passar, esse é só um momento. E hoje eu tenho essa maturidade, graças a Deus, ao bom Senhor. E tudo eu dou glória a Deus, agradeço a Deus, porque se não fosse Ele eu não teria parado com as drogas, eu não teria me autoconhecido, estou me conhecendo ainda, né? E aí a gente vê que a gente mesmo é o nosso próprio vilão, muitas das vezes, mas eu só tenho a agradecer. E é isso, por enquanto hoje, eu só queria me apresentar mesmo. Queria que vocês compartilhassem comigo o relato de vocês que também passaram por essas coisas das drogas e tal. Às vezes hoje se sente culpado pelas coisas que fez. Às vezes você ainda está nesse processo de vício, não sabe se vai conseguir, porque a gente pensa que nunca vai conseguir, que vai morrer ali. Então, eu gostaria de estar ouvindo vocês, que vocês compartilhassem experiências, relatos nos comentários, para ser pauta de novos vídeos. Eu quero compartilhar minha história. Quero ajudar, quero ser ajudada também, porque a gente está em constante evolução. E por hoje é só. Quero agradecer a todos por ter me ouvido, né? Por estarem aqui. E se inscrevam aí no canal, curtam, vou estar postando mais vídeos. E me contem tudo de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Aqueles que lutam contra o vício, que o Senhor possa estar visitando. Que o Senhor possa ser o escape. Que o Senhor possa trazer uma maneira de te trazer de volta. Assim como Ele usou uma maneira para me trazer, que Ele possa usar da sua vida também. E o Senhor tem muita misericórdia. O Senhor tem diversas maneiras, isso eu posso dizer porque eu sou testemunho vivo disso. Então não desista de buscar. Você caiu, pede perdão, se arrepende, e o Senhor que vai te transformar. Porque sozinho a gente não tem capacidade de nada. Sozinho a gente não dá conta de dar um passo. Mas é o Senhor. Não fica se culpando durante o processo, porque o Senhor está trabalhando, né? Os humildes de coração, a gente tem que ser, tem aquele versículo, né? Bem-aventurados os humildes de coração. Então, os humildes de coração alcançam do Senhor. Então, vamos ser humildes de coração, vamos, né, declarar para o Senhor, Senhor, nós não somos suficientes para conseguir alguma coisa. O Senhor sabe disso, o Senhor conhece o nosso coração, nossa intenção, mas o Senhor sabe que a gente não tem capacidade sozinho de mudar. Então, nos ajude a mudar. Essa tem que ser nossa oração. Constante, errando, caindo, picando, mas essa é a oração. Não desistam, não desistam. Então, mais uma vez, muito obrigada, gente. Até mais.